Governo vai liberar FGTS para quem optou pelo saque aniversário. E você vai ver também. Câmara de Salvador tem que ser evacuada por causa de um incêndio. Policiais disfarçados de Chapolin Colorado e padre prendem ladrões de celulares em São Paulo. Avião americano é escoltado por caças italianos após ameaça de bomba. E ainda, confira as datas e horários dos jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, o governo está preparando uma medida provisória para liberar o dinheiro do FGTS das pessoas que optaram pelo saque aniversário. As centrais sindicais foram chamadas para uma reunião com o presidente Lula justamente para discutir o tema. E o encontro deve acontecer amanhã. Nos próximos dias, o governo Lula vai anunciar a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de quem foi demitido e não conseguiu acessar os recursos da rescisão por ter optado pelo saque aniversário, que permite ao trabalhador fazer uma retirada anual do seu fundo no seu mês de nascimento. A principal ideia do governo é liberar o acesso, a rescisão das pessoas que nos últimos anos foram demitidas e não puderam utilizar os valores do fundo de garantia devido à trava prevista na Lei de Criação do Saque Aniversário, que determina que, ao optar pela modalidade, o trabalhador perde a opção pelo saque-rescisão, quando é possível resgatar todo o valor em caso de demissão sem justa causa. O governo está preparando a forma mais adequada de colocar em prática a proposta, e uma das alternativas seria a criação de uma medida provisória para liberar o saldo retido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dos trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e que estão com dinheiro bloqueado. Ainda não foi decidido se o acesso à rescisão será apenas para quem já perdeu o emprego, ou se a medida valerá também para quem for demitido no futuro. Presidentes de centrais sindicais foram convidados a Brasília nesta terça-feira para o anúncio da medida. E o presidente Lula vai fazer um pronunciamento na noite de hoje em rede nacional. Ele vai falar sobre 2 programas sociais, o Pé de Meia e a Farmácia Popular. O pronunciamento está marcado para as 8h30 da noite e deve durar 2 minutos e 18 segundos. A declaração vai ocorrer um dia antes do pagamento da primeira parcela de R$1.000. Para os participantes do programa Pé de Meia, a intenção do programa é diminuir o abandono e promover a permanência dos alunos nas escolas. Em 2023, mais de 9 milhões de estudantes desistiram do ensino básico. Além disso, o pronunciamento vai falar sobre a ampliação da farmácia popular. Isso porque, no começo do mês, o Ministério da Saúde anunciou que todos os remédios que fazem parte do programa estarão de graça. O anúncio é uma estratégia do presidente Lula e o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, para aumentar a popularidade do governo, que vive o pior nível de aprovação e crise de popularidade dos seus 3 mandatos, e fazer com que esses 2 programas virem um marco do 3º mandato de Lula. E nessa semana começa o pagamento do Pix por aproximação, igual acontece com os cartões de débito e também de crédito, mas o limite será de R$500 por transação. O Banco Central informou que passa a valer a partir de sexta-feira o Pix instantâneo, aproximando o celular da maquininha. A modalidade necessita do aplicativo do banco ou utiliza uma carteira digital oferecida por instituições autorizadas. Inicialmente, as transações do Pix por aproximação terão um valor máximo padronizado de R$500.
Mas o cliente pode diminuir esse valor por transação e também criar um valor máximo por dia. O pagamento por aproximação pode ser feito usando as carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, ou o aplicativo do próprio banco. Para isso, basta aproximar o celular da maquininha de pagamento, não precisa nem tocar. A modalidade de pagamento é parecida com os cartões de aproximação. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, em setembro do ano passado, a quantidade de compras com cartões e outros dispositivos por aproximação atingiu 65% dos pagamentos presenciais. Parte dos bancos já está oferecendo o serviço, tanto para carteiras digitais como para provedores de maquininhas. Algumas instituições já haviam se antecipado ao calendário do Banco Central com projeto piloto e testes. E a busca por ar-condicionado e também ventilador disparou neste ano. O Rio de Janeiro é o estado que lidera essa lista. Vamos conferir. De acordo com uma plataforma de pesquisas, a procura online por ar-condicionado, ventiladores e piscinas de plástico cresceu entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. Segundo o ranking da pesquisa, o estado do Rio de Janeiro teve o maior número de pesquisas de todos os itens. O relatório ainda apontou que os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina foram os que tiveram mais procura por ar-condicionado. Já as buscas por ventiladores aconteceram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, e por piscinas nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Com as altas temperaturas registradas nas últimas semanas, a busca pelos eletrônicos tem crescido significativamente nos primeiros meses deste ano. De acordo com vendedores e supervisores de lojas de eletroeletrônicos, diversos estabelecimentos precisaram reabastecer os estoques devido à alta demanda. Os carros elétricos têm ficado cada vez mais populares no Brasil e o Rio de Janeiro, inclusive, inaugurou o primeiro eletroposto para abastecimento. O primeiro eletroposto público para veículos elétricos e híbridos começou a funcionar neste mês de fevereiro no canteiro central da Avenida das Américas, sentido Zona Sul do Rio. A iniciativa faz parte do Sandbox Rio, programa da Prefeitura que impulsiona a adoção de novas tecnologias. O posto tem carregadores com potência de 50 kW e a recarga custa R$ 2,50 por kWh. Com funcionamento 24 horas e sistema de autoatendimento, a recarga acontece com carregadores ultra rápidos Grid Zero, que operam sem conexão à rede elétrica e podem receber até 7 carros por vez. Dependendo do modelo do carro, a recarga completa pode durar até 40 minutos. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, ABV, mostram que o país registrou a venda de 79.304 carros elétricos apenas no primeiro semestre de 2024, um crescimento de 146%. Na cidade do Rio, há atualmente cerca de 2.500 veículos elétricos licenciados e a Barra da Tijuca concentra a metade das estações de recarga, sendo a maior parte em áreas privadas, como condomínios e shoppings. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, diz que a intenção é que o Rio lidere o desenvolvimento sustentável do país e que a eletrificação da frota é uma parte importante disso. Ele ainda acrescenta que esse primeiro eletroposto servirá como base para estudos, a fim de definir locais, quantidade e outros parâmetros para a criação de uma rede na cidade. Olha aí, em Salvador, a Câmara de Vereadores foi evacuada às pressas após o incêndio. O fogo começou nesta tarde e, felizmente, ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram chamados para combater um incêndio na Câmara de Vereadores de Salvador. De acordo com a comunicação da casa, o prédio, localizado no centro histórico da capital baiana, foi evacuado no início desta tarde. Além dos bombeiros, a Polícia Militar e a Superintendência de Trânsito do Salvador também foram acionadas. O trânsito foi bloqueado na Praça Tomé de Souza. Vídeos feitos por pessoas que passavam pela região mostram muita fumaça no prédio.
Ainda não se sabe onde começou o fogo, nem o que causou o incêndio. O prédio é um dos mais antigos da cidade, com a estrutura arquitetônica de 1696 e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O imóvel fica próximo de diversos pontos turísticos de Salvador, como o Elevador Lacerda e o Pelourinho. E olha só essa história, 2 policiais se disfarçaram de Chapolin Colorado e de padre para prender ladrões de celulares. E olha só, a ideia deu certo. Vamos conferir. 2 policiais se infiltraram em um bloquinho para prender suspeitos de furto de celulares. O que surpreendeu é que, para enganar os criminosos, os 2 agentes estavam fantasiados de Chapolin e de padre. Podemos ver nas imagens os agentes disfarçados levando o homem algemado, suspeito de realizar furtos perto do edifício Copan, no centro de São Paulo. Pelo menos 880 celulares foram furtados e roubados durante o pré-carnaval no estado, entre sábado e domingo, segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública. 2 mulheres foram presas com 16 celulares furtados em um bloquinho na tarde de domingo em Santo Amaro, na zona sul da capital. Apesar dos números, o último final de semana antes do feriado prolongado teve uma queda de 62% nos casos de roubo e furto de celulares em todo o estado de São Paulo, na comparação com a pré-festa no ano passado. Foram 880 registros de boletim de ocorrência entre sábado e domingo, enquanto no ano passado, no mesmo período, o número chegou a 2.344. E veja a seguir. Avião americano é escoltado por caças italianos após ameaça de bomba. E ainda, confira as datas e horários dos jogos decisivos do Paulistão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, imagens impressionantes mostram um avião sendo escoltado por 2 caças italianos. O motivo dessa escolta foi uma ameaça de bomba. Vamos ver. O vídeo foi gravado por um dos caças que estavam na escolta, e as imagens impressionam. Por causa da velocidade, parece até que as aeronaves estão paradas no ar. O voo era da American Airlines, que saiu de Nova York, nos Estados Unidos, e tinha Nova Delhi, na Índia, como o seu destino final. Porém, o trajeto foi desviado para Roma, na Itália, depois de uma ameaça de segurança ser detectada. O voo americano recebeu por mensagem uma ameaça de bombas. A investigação concluiu que o envio foi considerado sem motivo. A aeronave americana realizou um pouso de emergência no aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, e os passageiros foram obrigados a ficar por mais de 15 horas dentro do avião devido ao incidente. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E a notícia do dia foi a negociação do Palmeiras com o Vitor Roque. Tudo parecia certo, mas no último minuto deu um problema e parece que esse negócio travou. Vamos ver os detalhes. Devido a problemas burocráticos, a operação do Palmeiras por Vitor Roque está suspensa. O Verdão já tinha chegado a um acordo com o Barcelona para a transferência do atacante, mas a La Liga, a Federação Espanhola, não autorizou a operação por questões burocráticas. Isso porque, de acordo com o protocolo da entidade, Vitor Roque, que está emprestado, precisaria ser devolvido ao Barcelona com a janela espanhola aberta para concretizar a rescisão de contrato e o jogador poder vir ao Brasil. Mas a janela está fechada. O regulamento de transferências da FIFA permite essas movimentações, mesmo com as janelas fechadas, e estabelece que as entidades nacionais devem seguir a mesma regra. Mas a La Liga tem um protocolo diferente. Se esta situação ocorresse no Brasil, por exemplo, a CBF permitiria a operação em conformidade com a regra da FIFA. Mas, apesar disso, o Barcelona está buscando uma brecha com a FIFA para transferir Vitor Roque. O clube catalão quer concluir a transferência com o Palmeiras. O Alviverde, inclusive, só tem até o fim de fevereiro, data de encerramento da janela, para contratar novos reforços. Infelizmente, nós tivemos um pequeno problema aí no áudio do Pedro, mas amanhã ele volta com mais notícias. E nós vamos falar agora do Paulistão, né? Afinal, hoje foram definidas as datas e horários dos jogos da segunda fase do Paulistão. Vamos ver, então,
como ficaram aí, a segunda fase do Paulista começa com um jogaço, aliás, né? Entre São Bernardo e Palmeiras. Os dois times terminaram a primeira fase com os mesmos 23 pontos, mas o primeiro lugar ficou com o São Bernardo, porque o time do ABC Paulista venceu um jogo a mais que o Verdão. A partida está marcada para sábado, às 20h30, no estádio 1º de Maio, que é a casa do São Bernardo. No domingo, serão 2 jogos. Às 18h30, Corinthians e Mirassol se enfrentam na Neoquímica Arena, que é a casa do Timão. Vale lembrar que o Corinthians foi líder geral da competição e, por isso, se for vencendo os jogos dentro dos 90 minutos, o Timão decidirá a grande final em casa. Quem também joga no domingo é o Santos. O Peixe encara o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, às 8h45 da noite. E para fechar, na segunda-feira, às 20h, será a vez do São Paulo e o Novo Horizontino definir a vaga. Esse jogo vai acontecer no Morumbis, já que o São Paulo terminou em primeiro lugar no Grupo C. Tá aí, então, a tabela do Paulistão. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.